Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras, para realizarmos o nosso trabalho de apoio espiritual à distância. Essa é a nossa atividade de número 23, portanto, 23 semanas que estamos contando com o apoio espiritual do nosso amigo, né, amigo de todos nós, Dr. Hans, que tem procurado trazer ensinamentos, reflexões, sempre objetivando que nós possamos criar um mecanismo interno de maior consciência, né, diante de tudo que está acontecendo. E olha, tem acontecido tantas coisas, tem acontecido tantos episódios, tantos fatos, e também tem acontecido fatos bons, menos noticiados, né? Mas tem acontecido fatos bons também, fatos que valem a pena ser relatados. Espero que vocês tenham passado uma boa semana, embora a semana sempre seja agitada, né? Tem uma agitação no ar, né? Uma coisa, acontece alguma coisa aqui, outra lá, enfim, são muitos episódios ao mesmo tempo. E nós estamos aí, né? Estamos tentando lidar com tudo isso que nos acontece, algumas coisas esperadas, outras imprevisíveis, né? Mas nós vamos indo, graças a Deus temos esse apoio, graças a Deus temos essa proteção, porque o que seria de nós sem essa proteção? Logicamente, nós é quem fazemos tudo, né? O nosso lado bom, positivo, como também o nosso lado atrapalhado, confuso, gera as nossas experiências mais complicadas, mais difíceis, assim como a gente atrai também pessoas que não estão num bom momento de natureza espiritual. De modo que nós então vamos seguindo em frente. Eu, como você sabe, já deixam aí um pouco d'água, né? A água, a gente sabe que as entidades sempre, de algum modo, trazem, né, recursos fluídicos, né, para nossa água. Isso eu já experimentei diversas vezes. Eu creio nisso, né? E também não custa nada tomar um pouquinho d'água, né? Parece uma coisa assim meio com poucos efeitos, mas pode ter certeza que alguma coisa acontece energeticamente. Vamos nos colocar então à disposição. Vamos fazer um pensamento bom, não é? Criarmos aqui uma sintonia boa, criarmos aqui nessa nossa amizade, porque o único móvel que nos aproxima é a amizade, né? A amizade, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, nós estamos na mesma busca, no mesmo barco, né? Tentando chegar a um estado mais promissor de paz, né? De equilíbrio. Isso é para todos nós. Eu me incluo nisso exatamente como vocês. E depois tenho o hábito de ouvir as lives, porque eu não, se não gravar, perto, né? Eu escuto para também assimilar, aprender e tentar exercitar o que o Dr. Hans nos sugere, né? Nos inspira. Tá bom? Então vamos lá, fechar os nossos olhos para que a força desse intercâmbio
fique ainda mais viva entre nós. Vamos imaginar o fluxo de luz, de paz em torno de nós, levando embora toda a aflição, aquela carga de preocupações sem limites, aqueles tormentos todos que nos circundam, né? Resultado de tantas experiências que estamos passando. E vamos abrir espaço para que a presença desses amigos possa se tornar uma realidade. Graças a Deus, graças a Jesus, a vida se abre para todos nós nesse novo encontro de almas interessadas em crescer, em melhorar, em aportar definitivamente no porto da paz, onde a nossa mente possa, de alguma forma, usufruir da serenidade interior e clarear as ideias. Tudo isto é fruto de uma observação mais ampla em que a sabedoria parece ficar mais visível quando utilizamos o recurso do discernimento. Como todos sabemos, existe através do nosso chamado inconsciente um arquivo de todas as nossas experiências sentimentais, emocionais, gravadas neste espaço chamado inconsciente. Depois que o Dr. Sigmund Freud trouxe para nós uma compreensão mais ampla desses estágios da nossa mente, da nossa consciência, tornou-se ainda mais evidente a importância daquilo que nutrimos dentro de nós. Igualmente, outros mestres da psicologia, como Carl Gustav Jung, nos trouxe cientificamente as comprovações falando da sincronicidade, os arquétipos, tudo aquilo que se refere ao nosso modo de ver as coisas, os caminhos que a nossa mente utiliza para relacionar-se com as circunstâncias da nossa existência. O nosso chamado inconsciente, este arquivo que todos nós possuímos, todas as noites ele é preenchido, renovado através do nosso sono, onde neurologicamente, havendo uma espécie de distensão dos nervos, uma acomodação dos tecidos para o justo descanso e repazimento, o inconsciente acaba por somar novas e novas experiências de cada dia. Tudo está lá guardado.
O que nos faz acionar os diversos departamentos do inconsciente são os mecanismos da memória. O nosso sistema límbico costuma atuar especificamente nos campos da memória, trazendo para nós uma série de estimulações. Os estímulos chegam via neurológica até o inconsciente, o que quer dizer que as nossas ideias alcançam o nosso inconsciente através da memória. Quando você pensa, lembra e, obviamente, em algum nível vivencia algo ruim do passado, você cria um mecanismo chamado de gatilho que dispara uma espécie de estimulação para o inconsciente, o local onde tudo está arquivado. Essa estimulação mexe com os conteúdos guardados e temos uma repercussão no momento presente. O que eu quero dizer, em palavras mais claras e fáceis, é que quando nós pensamos numa experiência ruim, negativa, de medo, de interferência, nós deslocamos do arquivo sensações que advêm do que foi lá acumulado. Então, se você relembra, por exemplo, uma experiência de culpa, uma experiência de depressão, uma experiência de perda, seja qual tipo de perda for, a sensação que emerge e que vem para o seu lado presente é uma sensação compatível com a lembrança. Então, se a lembrança é negativa, aquilo desperta o negativo em nós. Basicamente é isso. Ocasionalmente, a nossa mente tem essa tendência de buscar lá atrás coisas que não deram certo, frustrações, circunstâncias de medo, circunstâncias de perda, circunstâncias de confronto, animosidade, ressentimento. Ocasionalmente, a mente dispara, digamos assim, uma espécie de seta, de flecha, para o conteúdo inconsciente. E como devolutiva, algumas sensações emergem daquela época. Embora guardadas, elas podem ter uma repercussão negativa. Repercussão essa que mexe com o seu emocional, desestabilizando a sua paz. Então, embora isso ocorra ocasionalmente, muitas vezes nós não percebemos que o fato de repetirmos isso como se fosse uma espécie de ordem hipnótica a nós próprios, vai gerando sempre turbulência, vai gerando sempre inquietação, vai gerando culpa, vai gerando medo, apenas no mecanismo de lembrança. Então, eu queria chamar a sua atenção para este aspecto. Pode ocorrer situações dessa natureza de lembrar, mas quando isso ocorrer, procurem tirar a importância do episódio, porque aquilo aconteceu há muitos anos atrás. Quanto mais você mexe nos conteúdos da experiência vivida, mais você se inquieta, mais você se atormenta, mais você se desvaloriza.
se diminui, se coloca dentro de um certo critério vitimesco que acaba abrindo espaços para outras experiências que eventualmente você esteja vivendo agora. Então a memória, ela é muito útil porque ela evidentemente armazena as informações. Se você por acaso através de um mecanismo de olfato cheirar uma fruta, você não precisa nem olhar para saber qual é ela, qual tipo de fruta é, pela memória, pelos mecanismos catalogados de memória. Está tudo lá. As experiências boas também. Quando você lembra de uma experiência amorosa, quando você lembra um momento de grande intensidade afetiva, quando você lembra a alegria de reencontrar uma pessoa querida, quando você lembra algum evento fundamentalmente importante na sua vida, o nascimento de uma criança, a volta de alguém que você quer muito bem, tudo isso também tem, reciprocamente, a mesma devolutiva de memória. Então, a tua memória pode ser utilizada de forma muito positiva, não é? No sentido de você trazer de volta sensações e experiências que foram positivas e podem trazer experiências negativas, levando você a um estado de ânimo ruim, negativado, atrapalhado, confuso. Então a memória, ela está aí a nosso serviço. Nós é que precisamos ter atenção mais plena para perceber o que é que fazemos dela. Existem pessoas que vivem só do passado e acham que apenas o passado, em alguns momentos, foi positivo, foi interessante. É um equívoco, mas a pessoa marcou dentro dela as experiências assim. O que eu quero dizer é que a sua mente é um dínamo. Quem quiser sentir-se melhor, quem quiser encontrar mais paz, quem quiser ser mais produtivo, mais próspero, ou criar elementos de renovação na sua vida pessoal, precisa entender o direcionamento mental, sem a qual você não conseguirá chegar. Muitas pessoas se queixam que querem ser prósperas. No entanto, elas têm uma memória de negatividade que as impede de aceitar, e mais do que isso, as impedem de acreditar que a prosperidade é também para ela, e não apenas para alguns privilegiados. Se você não acredita que é possível que isso seja para você, de fato, você fecha a porta da prosperidade e a sua vida vai seguindo dentro de um critério, mas um critério sempre muito limitado. Nós cremos em limites. Quando você crê em limites, a sua vida é e será limitada. Claro que tudo tem um passo a passo, tudo tem uma razão de ser. Mas se você olhar um quadro geral da sua vida, os padrões que regem a sua existência, o modo pela qual você reage às circunstâncias, a maneira, às vezes, um tanto pesarosa que você enxerga a vida, sempre apontando criticamente o pior, sempre apontando culpados, sempre nessa atmosfera de coisas mais pesadas e difíceis, mas isso você sentencia
você atrai, você chama para o seu quadro atual. Não sou eu quem digo isso, é a lei que funciona assim. A sua mente, ela tem possibilidade de escolher polaridade. E tem gente que tem uma polaridade muito positiva e não é necessariamente uma pessoa de posses ou que venceu todas as dificuldades. Porém, se a polaridade mental dela é positiva, mas eu falo positiva realista, não é? Estas pessoas tendem a viver melhor. Então, o que nós estamos fazendo da nossa escolha mental, da nossa polaridade? A que ou a quem nós nos curvamos? Se nós nos curvamos à negatividade da vida, ou se, como eu escuto diariamente, as pessoas exaltarem as dificuldades do caminho como se fôssemos heróis da vida e acham isso lindo, isso não é bom. Não. As dificuldades aí estão, no entanto, se eu as vejo como elementos em que eu preciso me adestrar para dominá-las, eu levo isso de uma forma mais equilibrada. Eu me coloco a meu favor. Eu me ponho a meu lado para que eu possa lidar com a experiência. Se eu creio só que viver é difícil, que tudo está complicando, que está se tornando cada vez mais cruel, que a vida está indo por água abaixo, que o tempo está passando de uma forma que não é possível recuperar. Todos esses limites naturais da experiência vai me impossibilitando de utilizar o recurso de força que eu tenho para me levar. Então, isso sim limita o meu progresso, limita o meu sucesso. Eu escuto muito as pessoas. E se as pessoas eventualmente não me aprovam, eu também não me aprovo. Sem que eu consulte a mim mesmo, sem que eu consulte a minha consciência. Quantas pessoas vieram da dificuldade e superaram? Não porque elas sejam pessoas, digamos assim, em algum sentido, especiais demais. Não. Mas são pessoas que tinham a consciência, ou algum nível de consciência, em que entenderam que ficar chorando as dificuldades não ajuda a lidar com elas e muito menos a vencê-las. Então a sua mente é, vamos dizer assim, o seu farol. É a mente quem te leva. É a mente quem te posiciona. E a mente nada mais é do que um atributo do espírito. A mente é um aparelho que está aí para direcionar as suas forças. Porém, quem dá direção às forças é você. Se seguimos a mente no sentido mais, vamos dizer assim, do que os outros pensam, nunca teremos a autenticidade de reconhecer a nossa própria vitória diante de um embaraço qualquer que a vida produza. O que é que você anda lembrando? O que é que você lembra? Que mensagens você pesca lá do arquivo do teu inconsciente? Porque estas mensagens, buscadas por você no nível de polaridade que você atua, representam uma carga emocional muito forte que ou te ajuda
ou te atrapalha, sem que você pudesse imaginar que você estivesse à mercê deste confronto direto de impressões. Evidentemente, nós todos sabemos que a vida tem o seu grau de dificuldade em muitos aspectos. Há situações muito trabalhosas em que nem sempre conseguimos a curto prazo vencer certas dificuldades. É preciso paciência, perseverança, critério. Mas a nossa mente, quando ela se demora no vitimismo, quando ela sentencia a posição de que tudo é difícil e de que será cada vez mais difícil, ou entra naqueles padrões genéricos de que o ser humano não tem jeito, a vida não vai melhorar nunca, cada vez está pior. Nós vamos criando padrões de conexão mental que vai buscar o compatível lá no inconsciente. Coisas malogradas, frustradas que ficaram lá dentro de nós. E quando nós puxamos estas coisas negativas em nós, nós também abrimos na nossa polaridade áurica, no nosso campo vibracional, situações que atraiam de fora uma energia que se assemelha. Então imagine, eu já tenho os meus tormentos, ou crio os meus embaraços, já me sinto vitimizado, acho que tudo está difícil, acho que minha vida não tem mais jeito. O que vocês acham que nós vamos atrair do coletivo, do externo? Nós atrairemos padrões cujas cargas emocionais têm uma expressão análoga. O que quer dizer que, além de eu cuidar da minha situação de constrangimento interior, a minha situação de confronto, eu também atraio isso de fora e meus tormentos crescem substancialmente. Existem pessoas desencarnadas que estão num padrão vibracional muito baixo, estão perdidas, não apenas eu falo pela questão da pandemia, mas pela questão pessoal mesmo. Muitas pessoas que desencarnaram, muitas delas estão confusas, sem saber muito bem o que está ocorrendo, e logicamente tem um aspecto interior de sofrimento, de constrangimento, de frustração, de dificuldades, e isso fica imanente no espírito dela. Como elas ficam circulando pela Terra, quando ela encontra uma energia análoga, há uma tendência natural de atrairmos. Então a nossa tristeza se transforma numa tristeza dupla, tripla, depende. Então, se uma tristeza já é difícil, imagine duas, três ou mais. Mas, Hans, como é que eu faço, então, para lidar com isso? Eu estou lhe dando a chave do entendimento. A chave do entendimento é simples. Tudo começa naquilo que você nutre na memória. Que tipo de lembrança você mantém? Tem pessoas que falam na mesma coisa todos os dias, situações que aconteceram 5, 10, 15, 20 anos atrás, e lembra daquilo com a mesma força, com a mesma intensidade. Aquilo está vivo, está presente, porque o arquivo ele não é morto. O arquivo tem situações que estão ali contidas, resguardadas. Então, se nós desejamos um caminho mais livre, se nós desejamos essa tão sonhada melhoria, termos de fato uma espécie de autorrealização, nós precisamos trabalhar o nosso mental. Precisamos trabalhar o nível de pensamentos que nutrimos.
Às vezes, como nós estamos muito desfocados, nós nos perdemos, a gente se distrai e envereda por caminhos estranhos no mundo mental. Mas quanto mais consciente, ou quanto mais você desejar melhorar a sua vida, mais você precisa entender que essa melhora significativa virá à medida em que você assumir o controle do teu cenário mental. Pensamentos ocasionais sempre surgem, mas a manutenção deles rodando dentro de nós já é por conta do nosso arbítrio. Posso lembrar de uma coisa triste lá que aconteceu não sei quantos anos atrás? Posso, mas eu não vou ficar deixando isso comigo muito tempo, não. Vida que segue, vamos para frente, porque o que vai mudar eu lembrar de uma coisa frustrada que aconteceu 5, 10, 15, 20 anos atrás, se aquilo não servir para eu viver melhor agora, não tem muita utilidade. Então eu preciso entender que a sabedoria é um jogo do entendimento das coisas. Eu quero vida melhor? Quero. Mas eu preciso fazer melhor para ter vida melhor. É uma equação absolutamente fundamental. Eu quero melhor, eu preciso fazer melhor. Eu preciso acreditar que eu posso sair dessa situação em que eu estou. Eu preciso sempre me dar uma nova chance. Eu preciso sempre me ver com os recursos que eu tenho, mesmo que eu não acredite muito nisso. Eu já tentei várias vezes, que Deus não me ajuda, mas Deus, na verdade, já deu o recurso para você. O recurso está com você. Essa é a ajuda dele. Só que o fazer é atribuição sua, minha, nossa. Então, preste atenção ao longo do dia nas coisas que você fica mantendo mentalmente. Começa por aí. Começa a perceber onde a sua mente se estaciona. O que ela fica conversando com aquelas vozes estranhas que ficam alimentando isso, cobrando aquilo. Quantos tormentos mentais nascem da hora da invigilância, em que a pessoa não percebe quando ela está no emaranhado de frases, vozes e ideias tão intensos que ela já não sabe mais o que é o que, de quem é quem. Então, lembre-se, a vida interna é viva e você pode, de algum modo, tomar posse das ideias e, passo a passo, ir direcionando o seu modo de pensar para que você, então, lide com todos esses aspectos e comece a puxar da memória quem você realmente é. Você é filho de Deus, capacitado. Claro, nós temos os nossos limites ainda para serem desenvolvidos. É verdade. Mas temos um imenso potencial à nossa frente. E é para isso que vocês todos estão estagiando na Terra, para dar a esse potencial segmento, para dar a esse potencial prosseguimento, direção, ação, atitude. Tudo começa no pensar. Imagine que um automóvel que você anda, antes de ser automóvel, ele foi alguma coisa na mente de alguém. Um engenheiro pensou numa coisa, pensou em outra. Alguma pessoa do design pensou numa coisa, outra em outra. E aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Uma necessidade foi chamando uma coisa, foi chamando outra coisa. De repente, nós temos um engenho que te transporta a longas distâncias. Mas isso começou de um simples pensar. Mesma coisa um avião,
uma máquina, alguma coisa, um computador, um telefone, seja ele celular ou não, tudo começa pelo fulgor do pensar. Se isso não fosse importante, as pessoas não teriam criado o progresso que criaram. É absolutamente fundamental que o pensar, aliado a uma curiosidade natural, a uma vontade de realizar alguma coisa nova, toda a soma dessas circunstâncias foram criando tudo que existe na Terra. E tudo começa num simples pensar. Coisa que você faz, eu faço, todos nós fazemos. Então, pensar não é uma coisa ingênua, não é uma coisa tão simples quanto possa parecer. Tem a sua complexidade, mas se você entende que o teu pensar é o farol do teu caminho, quanto mais você entender como ele funciona e os efeitos dele para a sua alegria, para a sua autorrealização, os efeitos dele são absolutamente fundamentais. Então, saiba que tudo que você pensa repercute em você, dentro e fora. Porque a energética, ela funciona em dois sentidos, em si mesmo e em fora de si. Então, se você pensou uma coisa amargurosa, você é fruto da amargura e a amargura vai ser irradiada pelo seu campo vibracional. É a lei, é assim que funciona. Então, aos poucos, nós vamos compreendendo como é o mecanismo dessa junção mágica do mental e do emocional e as implicações disso para quem deseja uma vida melhor. Nós estamos cansados de certas ocorrências da nossa vida. Queremos sair disso. E é possível. Eu quero dizer que é possível. Mas isso demanda algum tipo de atitude. Isso demanda entender o que eu estou fazendo comigo mesmo que não está fazendo bem para mim. Só você é capaz de saber o que você realmente pensa. Então, comece a se ver de outra forma, de uma forma mais real, de uma forma mais presente, e comece a buscar o que a tua alma quer, o que ela precisa para sentir-se mais feliz, para sentir-se mais jovial, mais alegre, mais confiante. A tua alma vai te responder, mas também vai te mostrar onde você deve parar, onde você deve mudar, onde você deve ir, onde você não deve ir. Ela vai começar a sinalizar como se fosse um guia para você, vindo do seu mestre interior, vindo de você mesmo, que na verdade é a expressão divina em você. Compreendem como é importante um pensamento? E tudo que você utiliza antes de ser aquilo foi algo no pensamento de alguém? Não é maravilhoso saber que todos nós temos essa mesma possibilidade de realizar algo, não apenas só em favor de nós próprios, mas em favor da humanidade? Quantos inventos, quantas atitudes, quantas possibilidades, é incontáveis. Mas o teu pensar é o teu farol. Ilumina o teu pensar para que você perceba aonde você está indo. E se houver necessidade, aos poucos vai corrigindo a rota para que você viaje mais seguro, para que você sinta-se mais amparada, mais amparado, e a vida se transforme em algo mais gratificante. Aliás, é assim que é a vida nos chamados planetas superiores. As pessoas são mais conscientes, são mais cooperativas, são amorosas de maneira muito mais intensa,
são mais confiáveis. Mas isso são estágios que todos nós podemos alcançar, mas é preciso começar. E o começo é entender a importância do pensar. Pensar parece nada, mas pensar é o que faz você realizar aquilo que você imaginou no seu coração, na sua mente, no seu espírito, e tudo se transforma. Não sei se consegui ser muito claro na minha exposição, mas espero que vocês aproveitem o mental. Causa de infortúnios e de tantas vitórias. Pensar é absolutamente essencial para aquilo que se pretende e também para localizar o que você verdadeiramente quer para você. Tá certo? Vamos fazer então, eu convido vocês agora a fazermos uma reflexão meditativa, a fim de que nós possamos dar ao nosso mental uma direção. Possamos dar ao nosso mental um caminho bem sinalizado, um caminho de esperança, um caminho de verdade. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse agora, fechando os seus olhos, é que você, antes de qualquer coisa, descansasse por dentro. Descansa. Nesses pequenos minutos que nós temos aqui, descansa. Como se você alinhasse agora com você mesma, com você mesmo, e se prontificasse a descansar. Solta o mundo com suas pesadas aflições, tormentos, as diferenças que existem. Solta os aproveitadores, os manipuladores, aqueles que não têm compreensão mais ampla do coletivo e enveredam por estradas perigosas, de sinalização enganosa. Essas pessoas encontrarão experiências mais difíceis mais adiante, porque a lei assim o coloca. Mas você anda cansado de tanto infortúnio, como se você fizesse tanto esforço, mas não conseguisse a coisa mais importante do espírito, que é a autorrealização. Sentir-se realizado ou sentir-se feliz. Talvez você me diga que a tua vida tem sido um mar de dificuldades. Eu compreendo. E você tem passado tudo aquilo de ruim ou de negativo que uma pessoa possa experimentar. Eu também acredito em você. No entanto, essas experiências estão marcando o teu espírito para que a ilusão não seja mais companheira das suas ideias. Nós nos iludimos com muita facilidade. Achamos
muitas vezes que tendo coisas para o nosso conforto, igualmente seremos autorrealizados, felizes. E na prática, nem sempre é isso o que vemos. Notadamente, vemos pessoas atormentadas, plenas de conflitos, inseguras, medrosas, inquietas, doentes, sós, porque endureceram a sua visão de mundo e não conseguem perceber que estamos todos, numa certa medida, ligados uns aos outros. Ainda que você esteja com o coração machucado, descansa por dentro. Renuncie agora a ter que se obrigar a fazer coisas que você não tem como fazer, a suportar coisas que você não tem recurso para suportar. Desista do vitimismo. Repense a ideia que todos lhe falam de que você tem que ser o número 1 em tudo, porque o número 1 não tem paz. O número 1 está sempre descontente, está sempre na falta de alguma coisa. Pensa assim: eu quero fazer melhor. Eu preciso fazer melhor porque do modo como eu venho escolhendo levar a minha vida, não tem sido satisfatório. Eu posso produzir uma coisa melhor colocada. Eu posso me tornar uma pessoa com maiores condições se eu voltar o fluxo de luminosidade para dentro de mim. Cicatrizar este ressentimento enorme, este ódio, esse desejo de vingança que eu tenho para com as pessoas que fizeram mal a mim. Lembre-se, quem fez o mal em si mesmo carrega o peso da culpa. E quem costuma fazer o mal será cozido pelo próprio mal, porque está plantando para si, dentro da lei, caminhos difíceis, insuportáveis. Muitas vezes Deus nos coloca nesse tipo de experiência para entendermos o que podemos ou não devemos fazer para com o semelhante. Mas, por outro lado, você tem um enorme potencial de amor, ainda que você possa ter sido, de algum modo, rejeitado, ainda que você tenha se sentido subalterno, vitimizado, esquecido, você é uma pessoa que jamais a bondade divina abandonará. Então, o que eu te peço é que nesse descanso de agora, em que você está dentro de você, lucidamente, não se abandone e nem se descuide das enormes qualidades como pessoa que você tem. Eu sei, as oportunidades têm sido pequenas, a vida tem se mostrado difícil, trabalhosa, mas eu sei quem você é.
Eu sei o quanto você lutou para estar aonde está. Você vivia no mundo espiritual, numa condição necessitada, e pediu clemência a Deus. Isso significa que você rogou a Deus por uma oportunidade no planeta Terra. De uma certa maneira, você conhecia desde então que as situações aqui não seriam assim tão simples. Mas quando a vida lhe concedeu a oportunidade reencarnatória, foi uma bênção de Deus. Foi um aconchego de amor em sua direção. E agora que você está aí, lembre-se que Deus não te abandona. E que você não está só como imagina estar. Não é preciso fazer justiça com as próprias mãos, porque isso não funciona. A verdadeira justiça vem de Deus, que não falha nunca e que não erra. Então, levante-se de onde você está e regenera o seu pensar. Saia dessa atmosfera sombria que te coloca como uma pessoa de menor importância. Não é verdade. Mesmo que você seja uma pessoa de hábitos muito simples, de vida simples, Deus acredita em você. E eu também. Porque eu sei o quanto você pode. Eu sei o quanto você tem condição. Mas se o teu pensar não for alimentado dessa forma, vai ficando difícil você sair do ponto onde você está. Eu sei que você pode mais. Aliás, eu sei que você pede mais, que você precisa mais. Então está na hora de você dar um salto quântico de qualidade de vida. E eu vou lhe dizer, qualidade de vida começa pela coisa mais importante que existe, um único pensar. Se você pensar a partir de agora que você merece uma vida melhor, que você pode fazer melhor, que você está disposto a rever alguns pontos e aos poucos, passo a passo, ir transformando o seu jeito de fazer, a vida irá lhe premiar, porque é assim que ela faz. A vida é meritocrata. Você fez por merecer, a vida lhe dá. Quando a vida não dá, é porque ainda não estamos maduros para entender o tamanho e o valor daquela bênção. Lembre-se, tudo começa no simples pensar. Então pense agora na sua mente plena de luz. E essa luz curando você de toda a inércia, de toda a vitimização, de toda incerteza, insegurança. Deixe essa luz lavar e levar todas as impurezas para que você sinta um vigor novo, um vigor amoroso, motivacional, onde você se sinta com aquele ímpeto renovado de seguir adiante, com um pensar diferenciado. Pense e a vida se realizará. Sentindo, você pensa. E pensando, você realiza. Realizar-se
é um ato de amor a si mesmo e a Deus. E se nós precisamos aprender a amar o próximo como a si mesmo, está na hora de nos olharmos com esse sentido de amor, para que o nosso pensar nos ajude a abrir as portas do entendimento e possamos nos sentir mais livres, mais alegres, para amar, sentir-se amado, produzir, renovar, enfim, qualidade de vida. Excelência no viver. Pense nisso. Pensar é o segredo de tudo. Fica com Deus, fica na paz, fique na luz.